Fala pessoal, está começando mais um podcast aqui na Beats e hoje tem uma pessoa aqui que eu sempre falo pessoal que vem aqui especial, mas esse cara aqui eu posso falar que é meu irmão, é um cara que admiro demais e conheço o Robinho há muito tempo, não que a gente tá velho, viu gente, mas há muito tempo. Robson Mourão, É isso aí. investigador da Polícia Civil, ó, um homem importante, viu? Robinho, obrigado. Prazer estar aqui, muito Cara, obrigado pelo convite, viu, muito Benhur? feliz, viu? Alegria te reencontrar e num ambiente agradável como esse aqui. Que legal. Bonito. Gostou? O espaço, Ficou viu? legal? Muito bonito, parabéns. Parabéns. Robinho, hoje vamos falar um pouquinho da sua vida, sua carreira, que antes de começar a gravar aqui, a gente começou a falar um pouco das histórias, Exato. mas eu vou começar a falar de uma história que eu nem comentei com você. Lembra uma vez, no carro de polícia, que nós fomos gravar uma chamada da Polícia Civil, eu, você, Rogério Fernandes, Rogério. Chico Correria. Chico, onde é que anda o Chico? Chico tá nos Estados Unidos agora. E aí, nós gravamos na JK com o carro da Polícia Civil. Sim. Foi lá que eu comecei a conhecer mais o Robinho, já conhecia. Tem história, né? A ligação com a imprensa naquela época ela era muito íntima, né? E muito salutar. Porque a imprensa toda a vida ela é um veículo que presta um serviço de utilidade pública para todo mundo. E tendo uma equipe animada como era, o trabalho corria suave, né? Aquele ali foi muito legal. Eu lembro que nós tivemos que falar só, Tico, o Robin e o Ulisses vão fingir que tá te prendendo, que você tá correndo. Colocamos o Tico no camburão e falou assim, você tá preso, Tico. Aí o Tico, meu Deus, isso aqui que vocês me fazem passar. Todo mundo olhando assim na rua, passando. Parceiro. Calma, gente, a gente só tá gravando. É uma história, né, Robin? Grande parceiros, é uma história e que a gente carrega aí com alegria, né? É muito gostoso lembrar e lembrar com um sorriso no rosto, né, Benhur? Robinho, vamos falar um pouquinho agora sobre a sua carreira. Investigador da Polícia Civil. Mas antes de chegar como investigador da Polícia Civil, você passou por muita coisa. Tem um chãozinho aí, tem uma poeira. Vamos resumir um pouquinho, que senão não vou ficar aqui até amanhã. Eita. Mas como é que foi até chegar para ser investigador da Polícia Civil? Então, inicialmente eu comecei na iniciativa privada através dos estágios, né? Meu primeiro estágio, eu me recordo aqui, foi numa empresa de informática em Valadares, quando eu ainda era técnico, fazia um curso técnico na ITI, a Escola Técnica da Univale. Depois de lá que eu resolvi ir para o direito, né? Eu fui então estagiário na biblioteca da Univale, quando ainda estava implantando o programa Pérgamo, que foi um avanço na busca de livros, né, dentro da biblioteca, pelos estudantes. A gente cuidava daquela parte operacional, de recolher os livros, cuidar da etiquetação, tudo isso. Depois passei pela prefeitura, que aí foi o meu primeiro contato com o serviço público. Sim. E de lá eu fui aprovado numa empresa pública, que era a MGS, Minas Gerais Administração e Serviço. É uma empresa do Estado que presta serviço nas áreas de limpeza, administração do Estado de Minas. E quando fui aprovado, chegou para mim a convocação, lembro que era auxiliar de serviços, o salário, lembro que era um salário bem pequeno, tá lá na minha carteira de trabalho. E aí o que acontece? Veio lá a convocação para se apresentar na rua Israel Pinheiro, 4043, bairro de Lourdes. Lá vou eu para me apresentar. Quando eu chego, confira, o endereço é esse mesmo, está lá, Delegacia Regional de Polícia Civil. E quem me recebeu foi até um xará meu, um investigador, Robson Cruzoé, me apresentou a estrutura, fez aquela entrevista breve, me apresentou ao delegado regional da época, né, que era o Dr. Marcos José de Paula, que já nos deixou. E de lá, a minha primeira designação foi para auxiliar lá na delegacia de trânsito. Eu funcionava ali na Avenida JK. Cheguei, era aquele caos, era gente para todo lado, aquela agitação, porque um lado funcionava a unidade de trânsito, do outro a delegacia de homicídios. E a gente sabe que Valadares, historicamente, teve índice, já chegou a ter índices muito elevados de homicídios. Então era aquela correria, eu jovem, muito novo, 20 anos, né? Dentro daquilo ali, foi o meu primeiro trabalho, na área de recebimento de protocolo, verificação, conferência dos documentos para transferência de veículos, né? Primeira propriedade.
Dali, bem, eu também fui trabalhar um tempo nos cartórios, né? Eram os cartórios distritais da época, como a DOC, né? E onde eu auxiliava os escrivães da época. Foi até com o Dr. Saulo Mansur. Dr. Saulo Mansur. Exato. E isso, depois de ter passado ainda pelo... A gente fala que era um aquáriozinho lá, que era um telefone onde funcionava a rede 197, que tinha poucas chamadas. E tendo poucas chamadas, é um período que eu aproveitei, né? O parte do trabalho e do ócio para otimizar. E foi dali que eu fui aprovado, então, no concurso de investigador, porque estar inserido no meio, dentro da Polícia Civil, enche os olhos da gente. Então eu via os colegas investigadores, delegados, naquela saindo para operação, você ficava olhando. Exatamente, era encantador, ainda é encantador. Sim. Acho que o brilho da carreira é uma carreira muito bonita, é uma carreira que tem um valor imenso para a sociedade como um todo. E, graças a Deus, Deus me deu a honra, a graça de ter sido aprovado. E aí, quando fui aprovado, minha primeira designação foi conselheiro pena. Janeiro de 2010, eu assumi em conselheiro pena, depois de 2 anos trabalhando como MGS dentro da delegacia de polícia, que era um ambiente que eu não imaginava. Porque ninguém quer, a verdade é essa, ninguém quer ir à delegacia hoje. Sim. Vai quando é convidado, né? E então fui para conselheiro pena, uma realidade mais de interior, uma cidade que foi muito acolhedora. Posso dizer que me receberam muito bem. Nós chegamos, era uma equipe imensa, o governo do estado da época tinha designado 10 investigadores só para conselheiro pena. Me recordo que faltava lugar para a gente ficar. Não. A gente se dividia, uma equipe trabalhava interno na parte da manhã, enquanto a outra ia para a rua, né, cuidar das diligências externas. Sim. À tarde a gente revezava. Quem trabalhou à tarde voltava porque não tinha. Era pequeno. Exatamente. Isso era muito bom. É o mundo ideal. Quisera eu que hoje nós tivéssemos um efetivo maior, né? A gente se vira como pode. Trabalhei lá um bom tempo e lá eu dividia o tempo, ou seja, ao final do dia entrava num ônibus fretado, né? Era um ônibus que os próprios estudantes dali fretavam, a gente pagava mensal e pegava a estrada para Valadares para estudar, para tentar concluir o curso de Direito. À noite voltava, então chegava em conselheiro pena no final do dia, já era mais de meia-noite. Para pegar serviço? Para pegar serviço no dia seguinte, quando a gente não estava de plantão naquele dia. Porque quando a gente estava de plantão, qual era o combinado? A gente tinha um acordo com os próprios colegas que não estudavam aqui para nos cobrir. Então, se aquela segunda-feira o plantão fosse meu, aquele período que eu estivesse fora, tinha um colega em conselheiro pena que ia cobrir o meu plantão caso houvesse alguma necessidade. Quando eu chegasse, eu assumiria o plantão. Porque naquela época não existia o plantão como é hoje. Lá, bem, foi uma época, por exemplo, era comum, às vezes a gente está jantando em casa, a polícia militar serenava na porta da gente, vamos lá abrir a delegacia que tem flagrante para fazer. Então, descia toda a equipe, o investigador, o escrivão, o delegado, para atender. Hoje, humanizou muito, porque hoje é um plantão regionalizado, inclusive digital, onde encerrou o expediente 18 horas, você pode ir para casa, descansar, vai ter uma equipe de plantão para atender toda a região. E naquela época não existia. Mudou muito. Mudou muito. E eu cheguei numa época em que a cadeia, né, também estava sendo transferida para o que hoje é a Polícia Penal. Né? Antigamente, os agentes penitenciários, hoje Polícia Penal. Porque, além disso, se eu tivesse chegado 1 ano antes, ou 6 meses, não sabe muito não, ainda teríamos a responsabilidade de cuidar da guarda dos presos, né, que a Polícia Civil tomou conta durante muitos anos. Então, eu cheguei no momento em que a Polícia Civil estava se modernizando. Estava chegando a ocorrência digital, que é o REDS, né, o Registro Eletrônico, Registro de Eventos de Defesa Social. Que antigamente era tudo na mão. Tudo no papel, bem você chegava debaixo da delegacia, tinha um balcão, né? Se você olhasse debaixo, tinha uma caixa de ocorrências. Nossa. E quando você chegava para registrar, tinha aqui um bloco, literalmente um bloco.
Então, isso dificultava demais a polícia militar, o boletim de ocorrência, né? Que Eu era imagino repassado. quando ele tava escrevendo, tinha outra coisa, tinha que sair correndo pra depois terminar aquele. Exatamente. Então, melhorou muito, muito. Hoje, o próprio inquérito, ele é todo digital. Os autos todos são digitais. A gente tem um sistema PCNet que foi um avanço. Isso a nível de Brasil. O PCNet serviu de exemplo e modelo para outras instituições. Então, e hoje já se comunica, né, com o PJE. Então, faz a tramitação eletrônica direta. Não tem... consequentemente, há uma redução de gastos. Né? À medida que você reduz o número de papéis, é óbvio que ainda existe o papel. Mas ela vem se modernizando. Depois, mais tarde, já em 2018, veio o SEI, que é o sistema, um tramitador eletrônico, onde não há mais aquele ofício, fazer o ofício e ter que ir lá entregar o bem. Ele é todo digital. Faz um memorando, o ofício, já transfere, assina eletronicamente, vai direto para a caixa. Você tem um controle maior, 100% auditável. Você sabe onde está o que é que foi feito. Mudou muito. Na época... eu posso dizer que eu cheguei na época em que estava melhorando e que a coisa ficou boa, assim, no sentido ótimo da coisa. Que um controle, as atribuições, as divisões, o volume de trabalho. O volume de trabalho não muda muito, não. Robinho, nisso tudo que você tá falando, aí nós vamos hoje bater papo sobre várias coisas. Vamos lá num assunto, vamos voltar em outro. Aí, Robinho, tal. E aí, nós vamos falar agora sobre a sua esposa, a Paula. E também o seu filho, chama Benício. Benício Ribeiro Mourão. Ô, Robinho, que legal. É um legado que a gente deixa, né, pro nosso filho, né? Mas aí, como foi que você conheceu a Paula e depois veio o Benício? Tá aí, vamos lá. Enfim. Tem história. Tem... Ela vai falar que fui eu que a procurei, eu já digo que foi ela. Boa. Eu conheci a Paula, eu estava em Belo Horizonte. Eu passei Conselheiro Pena, vim para Valadares, depois fui para Belo Horizonte. E Belo Horizonte, com certa frequência, vinha a Valadares, que é a minha cidade natal. E numa dessas, eu vi a Paula na igreja em que eu frequentava. Eu sou da Paróquia Cristo Redentor. E vi, de certa forma, sabe, você olha, mas não dá muito crédito, não. Ela vai ouvir. Passou, vai. Passou, mas eu sei que ela que me olhou primeiro. Retornei para Belo Horizonte e chegou uma mensagem, um parabéns, muito fora da época, sabe? Uma mensagem de parabéns e era da Paula. Boa! Realmente foi a Paula. Na verdade, parece que alguém me parabenizou por algum, eu não lembro qual foi o feito. Ela interpretou que fosse aniversário, mandou uma mensagem de parabéns e foi ali que começou a conversa. Nessa época ela estava indo de férias para Holanda, estava indo ver a irmã, e ali a gente começou a conversar durante muito tempo por mensagem, até que numa outra vinda tinha um serviço, né, que havia se designado para um trabalho aqui, onde eu fiquei aqui quase uma semana, e aí foi nessa oportunidade que eu conhecer de fato melhor a Paula. Sim. Foi quando nós saímos. Lembro que o primeiro encontro nosso, a gente foi para uma missa juntos. Ela ainda estava com o pé fraturado, né, de uma queda, então até não tinha muito programa para fazer com o pé quebrado, né? E aí dali a coisa foi fluindo. Foi quando eu descobri que os nossos pais haviam sido contemporâneos no trabalho, né, da CEMIG, ou seja, eles se conheciam há muitos anos, sabiam os defeitos e qualidades um do outro, e eu e o Paulo, nós nunca tínhamos tido nenhum contato, embora estivéssemos tão próximos, né? E o namoro se desenvolveu dali, né? Falo que aconteceu mesmo dentro do ambiente de igreja em que frequentávamos. Foi abençoado. Exatamente. E está abençoado até hoje. Amém, isso mesmo, amém. E nós tomamos a decisão de nos casar lá em 2017, depois de 2 anos de relacionamento.
E a história do Benício ela é muito curiosa, porque a Paula, em uma das consultas, né, médicas dela, ela tinha descoberto um cisto, né? E havia um diagnóstico médico de que quando ela decidisse, e se decidisse engravidar, deveria fazer um tratamento sem muita chance de engravidar. E isso, por mais que não seja o plano naquele momento, isso fere, machuca, entristece. E eu cheguei, encontrei a Paula muito triste, né, com aquele episódio. Eu sempre consegui manter a serenidade, a tranquilidade, mesmo em meio a essas atribulações. E eu acredito que foi consolando a Paula que veio o Benício. Boa, bem. Eita, e graças a quando a gente se deu conta, não imaginávamos. Não foi planejado, não estava nada. Pelo contrário, ela começou a estudar, tinha um outro projeto de vida, a gente estava tocando a vida tranquilo, não imaginávamos sermos pais naquela época. E a gente estava voltando, a gente tinha feito uma viagem, inclusive, essa a gente tinha ido para Holanda. Lá a gente fez de tudo que uma grávida não faria, né? Quando a gente voltou, a gente desembarcou em Belo Horizonte, lá na Holanda ela já desconfiou, falou, tem alguma coisa estranha e tudo. Vamos fazer um teste, aqueles testes de farmácia. Deu negativo, tranquilo, seguiu a vida. Vamos continuar curtindo. Vamos continuar curtindo. Chegamos em Belo Horizonte, nós saímos para jantar uma noite. E aí, ela falou, vamos fazer outro teste? E aí me sai a Paula do banheiro do quarto do hotel, aos prantos, que tava, e aí já foi um misto, né? Felicidade demais, dúvida demais, como é que vai ser isso? Eu, do jeito que eu tava fazendo as malas ali, eu fiquei meio em crédito, né? E aí, depois disso, ela fez mais uns outros 2 testes ainda, até que ela escutou o coração do Benício. Quando a gente escutou o coração, a gente caiu na real que tava ali. E foi ele é uma bênção na vida da gente até hoje. Tá com 4 anos, muito ativo. E, assim, onde o Benício tá, não tem como perceber que ele não está. Porque a bênção. Ele é uma bênção, graças a Deus. Ó, Bia, a gente vê quando você fala de família, você se emociona muito, né? Que a gente sempre vê o Robinho, esse cara assim, quietinho na dele, tranquilo. Mas a gente vê que família pra você é a base de tudo, né, Robinho? Exatamente. Eu venho de uma família, bem, o que foi tudo pra mim. Meus pais, com tudo, eu acompanhei os meus pais em cada dificuldade que eles tiveram, né? Eu falo só de casa, em casa que a gente sente de fato o que é o refúgio nosso. Sim. E eu sempre tive isso, graças a Deus. Minha mãe sempre foi muito presente, muito conselheira, né? Meu pai, no jeitão dele lá, mas também sempre foi muito presente, né? Sempre muito preocupado. Meu pai defendia a gente, igual eu lembro de um episódio, eu estudei na escola pública, né, em que saindo da escola, numa caminhada normal, um outro aluno, né, desses mais, vou colocar delinquente, do nada, passando aqui, uma agressão gratuita, e eu contei pro meu pai isso com maior tranquilidade quando passou, pois ele queria tirar satisfação, o garoto foi, defendeu, enfim, meu pai sempre foi protetor, né? Soube corrigir quando necessário, embora a gente preferia quando mãe corrigisse, né? Mas, e é dali que eu tenho, que eu me formei, veio a minha base, né? Muito do que não tem como eu não ser o que sou sem falar que teve a contribuição, a colaboração deles. Meus irmãos também são muito presentes, né? A Jaque tem uma irmã e um irmão que são parceiros, né? A gente às vezes se desentende, mas se entende muito mais do que família desentende. É assim mesmo. Exato. E
E eu tento ser para minha família, né, tudo que eu aprendi, tudo que... Eu tento ser o suporte, porque é ali, não tem como, você pode brigar com o mundo, que a sua família vai estar ali para você, salvo exceções. É quem Sim. vai te falar a verdade, Sim. de fato, sem... É óbvio que a gente tem alguns amigos que puxam a orelha também, mas a família é a real. Ela consegue te despir, te mostrar o que você realmente é. E como é que você faz? Porque trabalhar na Polícia Civil, inspetor, é muita correria. Como é que você faz para ter esse tempo da família, com o serviço? Consegue chegar em casa, consegue desligar ou não consegue se desligar? Difícil. Já foi muito mais corrido, né? No início de carreira, em que a equipe com quem a gente trabalhou, você testemunhou a época Sim. que era uma operação atrás da outra, corre aqui, projeto social. E eu falo que eu perdi muitas namoradas em razão dessa correria do trabalho. Graças a Deus, hoje já... Tem uma que admitiu isso, inclusive. Realmente, você não vai ter tempo para namorar. E aí, hoje está um pouco mais equilibrado, o que é o ideal. Graças também a uma equipe espetacular que a gente tem, Benhu. Eu falo que hoje no departamento, se você for hoje lá, tem uma equipe assim, que é impecável. A agência de inteligência, secretaria, todo o corpo que trabalha conosco diretamente, é óbvio que tem toda uma extensão, tem a equipe da regional, mas o pessoal que trabalha diretamente comigo, é assim, não teria melhores. Eles são quem deveria estar lá. Tem um deles que acha até que quando foi para lá que era castigo, né? É um local que quase ninguém, quando você abre e chama, não quer ir para lá, né? E quando vai, acha que é castigo. E quando chega lá, vê que não é nada disso. Então a equipe me ajuda muito nessa divisão de tarefas. E aí minimizam o peso que eu tenho no trabalho. E aí, como eu falo, eu tento equacionar, porque a nossa rotina começa muito cedo. Às 7 da manhã a gente está todo mundo de pé, porque aí tem que aprontar o Benício, ele passa a parte da manhã com os meus pais, né, com a minha mãe, enquanto eu e o Paulo estamos trabalhando. O horário de almoço é o que a gente não abre mão, a gente tenta estar todo mundo juntos ali, e aí é outra correria. Né? Dá banho, arruma lancheira, e sempre, todos os dias, salvo raríssimas exceções, as questões de estar junto, de acompanhar, então geralmente vai eu, Paula e Benício. A gente deixa ele na escolinha e cada um segue sua vida, seu trabalho. Ao final do dia, costuma ser mais corrido. Você desliga do horário regular, mas tem as outras situações supervenientes. Quando não, há os compromissos sociais. Às vezes é um evento da segurança pública que você tem que estar presente. Ou é uma demanda do poder público que você tem que atender. Ou mesmo uma demanda de particular que você tem que atender. Talvez não atender diretamente, mas você tem que dar o direcionamento. Sim. E por ter muitos relacionamentos, graças a Deus, todas as dúvidas, aí chega aqui no celular. E tem muitas mensagens, até tem gente aí que eu sempre falo, se eu não conseguir responder por mensagem, liga se for urgente, porque às vezes não consigo dar conta. E aí eu tento equacionar, tirar uns dias para estar em casa, pelo menos chegar mais cedo. Quando eu chego mais cedo, aí é uma festa, porque o Benício pula de todo jeito. Aí chega um momento em que a Paula tem que brigar com nós dois. Com duas crianças brigando. Duas crianças. Assim. E aí tem que vigiar o horário, que é o horário de ir para a cama. Recentemente, né, em razão dos projetos que eu tenho me aventurado aí, esse tempo está mais limitado. E aí eu reconheço que às vezes tem semanas que é comum eu chegar em casa e já está todo mundo dormindo. E isso impacta, porque aí o Benício vai sentir falta, a Paula sente falta, então eu tenho que compensar isso com um tempo de qualidade. Então, às vezes, deixo de viajar num sábado a trabalho, por exemplo. Sábado, normalmente, a gente atende a comissão examinadora fora de Valadares. Então, é uma viagem para Imorés, Galileia. Então, normalmente, a gente pede algum colega para cobrir, para substituir, para ter esse tempo com a família. E é aí que a gente vai acordar mais tarde, tomar um café juntos, dar um passeio na praça que seja, ou uma bicicleta,
ou vai para um clube. Esse para tentar estar presente, porque o tempo passa um minuto, Sim. e aí passa e não participa. Então, eu tenho um desafio que é ensinar o Benício a andar de bicicleta sem rodinhas. Eu preciso arrumar tempo para isso. E tá junto e mesmo a Paula, que também precisa da assistência, da gente ter um momento para dialogar com mais tranquilidade. Então, não é fácil. Imagina. Isso não é fácil. Ela tem consciência disso, e todos os projetos, os compromissos que eu assumi, nós assumimos juntos. Não tem como o Robson dissociar da Paula ou a Paula do Robson. Nós somos um só. Então, há que se ter a concordância dela. Então, tudo isso foi conversado antes, foi discutido. Estamos juntos? Vamos? Vamos. E aí a gente sai caminhando. É bem isso aí. Robin, a gente sabe que você é um cara muito inteligente, mas muito inteligente. Não, mas tô é aquém assim. ainda. Por que você já tentou fazer pra virar delegado ou não? Você não tem essa vontade? Porque a gente fica essa Todo mundo dúvida. pergunta. Todo mundo pergunta, gente, mas o Robin é tão inteligente, por que ele não virou delegado ainda? Todo mundo pergunta. Bem, eu fiz uma única inscrição nessa carreira toda, a vida toda, para o cargo de delegado. Até bateu na trave. E depois disso eu não tive mais interesse. Eu gosto muito, admiro muito a carreira de investigador. Mas não é só a carreira. Eu gosto da posição em que eu me encontro. Não é financeiro falando. É a satisfação que o trabalho tá. É cansativo, é exaustivo, mas ela traz uma satisfação mais do que pessoal, um compromisso social. Sim. Eu entendo que onde eu estou hoje, eu tenho um pouco mais de liberdade para atuar e trabalhar do que na própria... É uma carreira admirável, a carreira de delegado. E Sim. nós temos excelentes profissionais. Poderia citar alguns aqui, mas acho que não seria justo com os outros. Tem profissionais que eu admiro muito. Eu aprendi muito do que eu aprendi na minha carreira. Foi com um delegado que foi quem confiou primeiro em mim no meu trabalho, né, e me ensinou muito profissionalmente, como pessoa. Graças a Deus, eu tive e tenho a honra de ter um chefe hoje também, que é uma pessoa ímpar. Ele, mais do que ele é um amigo, é uma pessoa que nós sempre sonhamos em trabalhar juntos. Estou falando que isso é recíproco, né? Eu lembro até hoje, quando ele se apresentou aqui, e eu fui encontrar com ele na sala, fui receber ele lá e falei, até que enfim a gente vai trabalhar juntos. E aprendo diariamente com ele. Então, é uma carreira bonita, sim, inspira, mas não é, eu entendo que não é minha vocação. Poderia sim, mas talvez destacaria, sim, mas talvez seria infeliz também. Porque todo mundo olha para o Robin e fala, ele tem um perfil de delegado. Exato, todo mundo fala, mas eu não tentei. Quem sabe futuramente, ou seja, a gente nunca pode dizer nunca, né? Sim. Mas quem sabe futuramente isso não venha como um propósito, e aí eu me dedique aos estudos para essa área e tente. Mas hoje eu acho que eu não me vejo na carreira. Eu admiro, gosto da carreira de investigador. Eu gosto do trabalho. Onde me colocar para trabalhar, eu vou trabalhar, Benhu. E eu tenho uma máxima de que tudo que você fizer nessa terra, você tem que fazer bem, como se fosse para Deus de fato. Então, seja investigador, escrivão, lá como auxiliar de serviço, lá na MGS, ou um trabalho voluntário como delegado, eu acho que você tem que pensar macro, não só na questão como uma obrigação, mas acho que todo trabalho ele tem também uma função social. E quando se faz o que gosta, se faz tranquilo. Tranquilo. Eu sou muito suspeito para falar do meu trabalho, da carreira, da polícia. Respeito quem pensa diferente, respeito as críticas, né? Às vezes até internas, mas eu acho que a gente há que fazer uma leitura mais inteligente de todo o cenário
Porque o agente da mudança, em qualquer lugar, é a própria pessoa. Sim. É o próprio cidadão. Eu acredito nisso. Então, se cada um fizer a sua parte, a gente consegue mudar. Talvez vai ser uma gota no oceano, mas ela vai impactar. Então, admiro. Ainda não está no meu radar, mas pode ser que futuramente venha. Robin, quando chegou, é distintivo que fala? Distintivo. Quando você pegou distintivo? Que você falou assim, cara, eu consegui estar aqui. E aí, pegou o distintivo, vamos para a primeira operação. Aí, que adrenalina. Bem, como é que foi, você? A minha alegria começou quando da aprovação na última etapa do concurso. Lembro até hoje que a última prova física foi a corrida, 2.400 metros, né? Lá na Cadepol, no Alto da Gameleira. Quando eu terminei a corrida, eu achei que eu não ia conseguir, que deu uma dor, aquela fisgada. E aí eu lembro de uma pessoa, uns motivadores que existiam. Inclusive, alguns já devem ter se aposentado. Segura aí no baço, segura o rim e continua correndo, E fui até o final. Quando eu cheguei, eu tinha alcançado quase 80% do que era do tempo, né? 80%, na verdade, 80%. A nota, você tinha que ter uma nota entre 70 e 80, 90 e poucos. A minha nota foi entre 80 e poucos. Ele anotou num papel e virou. Tá aí sua nota. Quando eu vi, eu falei, tô aprovada. Aquilo ali parece que eu não via mais nada. Eu abracei, era o Dr. João da Mata, um corredor fantástico, foi um excelente diretor de academia. Eu saí dali, peguei um ônibus, né, que eu tinha que voltar para onde eu estava, e eu perdi noção. O ônibus foi parar comigo lá no centro de Belo Horizonte. Eu falei, como é que eu vim parar aqui? Desci e voltei. E aí, quando eu peguei o primeiro era uma carteira funcional com o brasão, e depois a arma. A arma veio muito tempo depois, naquela época. A gente primeiro foi designado para depois receber a arma. E era muito curioso, coisa de menino mesmo. Ia pra frente do espelho, e ficava igual aqueles atores de filme de ação, fazendo saque. Foi bem isso, porque foi a realização de um sonho. E eu tinha que vibrar com aquele sonho. Claro, com certeza. E a primeira operação foi literalmente isso, se sentir dentro de um filme. E tinha 2 meses, exato. Tinha essa alegria e da mesma forma a preocupação. E o medo de levar um tiro. Mas todo tempo eu nunca saí de casa sem antes fazer minha oração, sem antes entregar tudo nas mãos de Deus. E toda a vida fui protegido e creio que foi por essa força superior que foi Deus. Eu vivi grandes emoções na polícia, óbvio. Vi diversos tipos de crime, tive perdas, né? Como perdi um parceiro de trabalho, tive acidentes, né? Capotei um veículo quando eu estava indo atender um chamado, uma ocorrência de flagrante fora da cidade, e em todas essas Deus me livrou, graças a Deus. Então, é vivenciar um filme. E eu penso que se todo mundo hoje, ainda não perdesse esse brilho pela carreira, sim, nós teríamos aí muitos trabalhos de excelência e muito menos reclamações. É óbvio que às vezes as pessoas clamam, né? Reclamam por uma valorização melhor. A valorização ela vem decorrente do trabalho. Nem sempre a valorização ou reconhecimento ele vai vir do homem. Nem sempre. Mas eu penso que, independente disso, a gente há que fazer a nossa parte, porque eu creio que toda recompensa vem. Toda recompensa. No tempo certo. No tempo certo. Mas há pessoas que preferem outra via. Enfim. Isso que você falou aí, Robin, tem um versículo que eu gosto muito, eu até coloco no meu WhatsApp, que é Eclesiastes 3, há um tempo para tudo. Tudo, há tempo para colher, há tempo para semear. Exatamente. E entrando nesse na capa da minha Bíblia. É o versículo que eu sempre, todo mundo fala, o bem lá vem com Eclesiastes 3. Tá na capa da minha Bíblia. E falando sobre isso, questão de Eclesiastes 3, falando de Deus,
você é um cara muito religioso. Graças A a Deus. gente vê isso. É um cara que se dedica muito da igreja, da paróquia Cristo Cristo Redentor, ali Redentor. no Grande É Duquesa. conhecido demais por todo mundo. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre essa questão de religião na vida de Robson Mourão. Não só de Robson, da família. A gente vê que você é um cara que tudo que você falou aqui desde o início. Conheci a Paula, foi na igreja. Toda vez que eu vou sair, eu sempre oro, peço a Deus me proteger. Então você é um cara que se dedica muito e passa esse valor de Deus para as pessoas também, né? Tem a oração de São Francisco de Assis que ela resume muito. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde há discórdia, que eu leve a união. A missão nossa como cristão, ela é essa. É exalar Deus onde quer que você esteja. Sim. E para passar isso, você tem que estar cheio disso. A gente não consegue passar ou dar aquilo que a gente não tem, meu. Isso é fato. Isso é para qualquer pessoa, que crê ou não. Você transmite aquilo que você tem. Eu fico muito feliz quando as pessoas reconhecem por esse lado. E a fé, a religião na minha vida, ela é um sustentáculo. Ela é a base de tudo. Porque em todos os momentos, né, seja de tristeza, decepção, dificuldades, onde eu pude me apegar foi na fé. Foi a religião, ela tem a função de agregar, né, congregar pessoas que comungam daquele mesmo pensamento. Sim. Né, religarem, né, de ligar a terra aos céus, ao divino, ao Criador. E a igreja, ela é uma reunião dessas pessoas. Há críticos disso, mas eu não vejo um local em que tenha me feito tão bem quanto lá. Nesse sentido, no sentido de aumento e manutenção da fé. Eu fui criado na igreja desde muito cedo, né? Eu venho do Altinópolis. A parte da minha infância foi no Altinópolis, onde foi a primeira igreja onde eu participei. Desde muito novo, fui muito ativo. Era comum que, às vezes, tarde da noite, minha mãe fosse me buscar na igreja. E criança ou meio adolescente, você não entendia isso, né? Eu ficava envergonhado porque minha mãe estava lá me buscando. Mas hoje a gente, com o amadurecimento, a gente vê. Eu quero por muitos anos ter a minha mãe para me buscar ou para me encontrar em algum lugar, né? E foi onde foi a minha base. Dali eu tive uma passagem ali na paróquia de Lourdes, né? Com o PLC, o grupo Renda-se, que também foi um divisor de águas na minha vida, onde eu pude experimentar grandes experiências até chegar na Cristo Redentor. E tem um grupo maravilhoso que me acolheu, que foi o TLC, onde eu fiz muitos amigos, tenho muitos amigos. Eu falo, os padrinhos do meu filho são de lá, os meus padrinhos de casamento são de lá, eu sou padrinho de batismo e de casamento de outros. É quem me puxa a orelha, Benhur. Às vezes, se eu não tá legal, inclusive tem o meu compadre lá, que ele me chama, a gente precisa conversar, e ele fala, dá conselhos. E tem os padres que sempre me acompanharam também, foram fundamentais na minha vida, no discernimento, inclusive, da minha vocação. Houve um tempo em que eu cheguei a pensar em exonerar da Polícia Civil, e foi um deles que num diálogo tranquilo e simples, e você já parou para pensar que é ali que Deus precisa de você, né? É ali que precisa para fazer diferença. Então, lá a igreja, a fé, né? Não vou falar a igreja, a fé, ela é algo que sustenta. É através da fé que você vence dificuldades, é através da fé que você alcança conquistas, é através da fé que você tem discernimento para tomar uma decisão. Então, em tudo, Benhur, consagre, coloque Deus à frente. Não tem... E lá eu tenho a graça, né, de ser um ministro extraordinário, ajudo da forma como posso. Fiquei afastado um bom tempo por causa no decorrer da pandemia, né, e nos primeiros anos de nascimento do meu filho,
E minha esposa também precisou de uma atenção maior, porque eu sempre fui muito ativo, né? Nos retiros, nos movimentos sociais, nos dias festivos, né? Agora, mais recente, eu consegui otimizar, equacionar o meu tempo para voltar e estar mais presente. E aí dividir o tempo entre família, igreja e trabalho. Aumentou. É 1001. E a gente precisa dar o mínimo. Deus faz tanto por nós que o que a gente faz por ele é mínimo ainda. E esse se doar em forma de trabalho é uma forma de honrar a Deus também. Tem quanto tempo de profissão já, ao todo? Como investigador, em janeiro fizemos 14 anos. Dentro da Polícia Civil, 16 no total. 16 anos. Já passou por muita coisa. Demais. Muita experiência. E já aconteceu casos de pessoas que foram presas e depois você viu a pessoa mudou totalmente radical. De falar assim, cara, eu lembro de ter prendido esse cara e hoje esse cara mudou, ou não tem esse tipo de caso? Eu queria ter um para falar, mas ainda não. Todos os casos em que eu trabalhei, não tive, muito pelo contrário, notícia que tem é de condenação, às vezes se perdeu, mas não tive ainda a graça de ter notícia de um caso deste. Gostaria. E quando você chega nessas operações que muitas vezes tem muito adolescente, até mesmo crianças. É uma tristeza. É isso que eu ia perguntar. É uma tristeza. Teve até pouco tempo eu tentei acompanhar, foi numa operação que nós fizemos na região de Tarumirim, e onde estava lá, era uma criança, uma moça jovem, bonita, mas sem um norte, sem alguém por ela, inserida num meio em que não tinha futuro nenhum. Isso entristece, porque fazer segurança pública, ela deveria, pelo menos é o que eu acredito e eu tenho um sonho ainda de implementar, deveria ser de uma forma multissetorial. A segurança pública ela tem que trabalhar junto com a assistência social, com as políticas públicas do município, porque não é só atacar aquele problema, tem outros fatores. Então, o que a gente poderia fazer por aquela criança, por aquela jovem? Ela ia entrar para um sistema, talvez ficasse internada, ou voltaria para um tutor, ou para a família. E qual seria o destino já inserido naquele meio? Então, de todas as ações e operações que eu fui, fora a maldade humana, que nos surpreende negativamente, você vê crimes que você pensa que como o ser humano é capaz disso. Teve um específico que me marcou muito, essa preocupação com as crianças e juventude inseridas no meio do crime. E às vezes a gente sem muito ter o que fazer naquele momento da ação em que a gente está ali para reprimir. Fora essa questão, deve ter quase seus 14 anos ou 13 anos. Foi um ambiente de chacina em que a gente foi atuar, aqui próximo também, onde era um caos. Eu penso, a gente vê guerra da televisão, né? Mas era um cenário que eu penso que é um mínimo do que pode ser um campo de guerra. Eram pessoas mortas, espalhadas, jovem, criança, idosos. Foi algo horrendo. Uma das imagens era uma senhora com uma Bíblia no peito e o tiro transpassado, ela embaixo da cama, escondida, né? Tentando a fuga daquilo ali. Aquilo ali, mexe com a gente, porque imaginar que o ser humano, né, criado ao que a gente acredita a partir do amor, né, um ato de amor,
construído à imagem e semelhança de Deus, ser capaz de fazer aquilo de forma gratuita, aquilo impacta na gente. E é aí que a gente tem que aprender a não levar isso para casa, tentar abstrair daquilo. Que é muito difícil, porque né? é difícil. É uma imagem que nunca saiu da minha cabeça. Nunca saiu. Eu evito lembrar, é óbvio. É óbvio. Mas é triste. É triste isso. E desde o início da minha carreira, eu não sei se foi... Os primeiros casos que eu atendi foram de homicídios. Era quase que corriqueiro, um plantão meu, um caso de homicídios. Zerar a faca, às vezes era paulada, de modo a desfigurar todo o rosto, toda a cabeça da vítima, ou algo mais terrível, horrendo, como foi esse. Então, é óbvio que é utópico pensar que isso vai acabar no mundo. Difícil, mas eu gostaria que a polícia não tivesse, que esses crimes não ocorressem. Mas é uma utopia, porque o mundo perfeito ele não vai existir aqui. Mas enquanto existir, a gente vai estar aí para tentar fazer a nossa parte. Algo que você falou aí nisso tudo, sobre a questão de chegar em casa e tentar esquecer isso tudo. Eu fico pensando o seguinte, como você agora é pai, né, casado, e aí aquele dia estressante no serviço, aquele dia que você fala, cara, eu só quero minha casa. E quando você chega em casa, que seu filho vem e te abraça, é como se falar assim... Reinicia, né? É a melhor coisa, né, Robin? Reinicia. Reinicia bem, e é nesse abraço que eu peço a Deus todo dia. Para poupá-lo desses sofrimentos que a gente vê hoje na carreira. E se ele tiver de passar por isso, que ele tenha resiliência, sabedoria e força para lidar com isso. A gente quer sempre o melhor para a família. Não é só para a família, não. Estou falando para o meu filho, é óbvio. Mas a gente quer sempre... Desculpa, viu? Não, que isso, Robin. A gente quer sempre o bem das pessoas. Então, eu peço muito a Deus pelo meu filho para que ele cresça num mundo melhor. E a minha função, o meu trabalho hoje, por mais que seja mínimo, é fazer com que, pelo menos a nossa cidade, se torne um local melhor para ele. Consequentemente, se é para ele, é para todo mundo que está ao redor. Eu acho que a gente tem que... Todo mundo tem que trabalhar dessa forma, pensando em fazer o ambiente, o lugar, a nossa região melhor, um local melhor para a gente viver. E o abraço dele é o reinício. Ele abraça e tem uma fala, pega o pescocinho, papai. É assim, gente. E filho, eu falo, você também vai concordar por experiência, eu falo com a minha esposa, falo, a melhor coisa que aconteceu no mundo foi ter filho. É uma bênção. Eu acho que a mente da gente muda totalmente, porque a gente se coloca muito no lugar da outra pessoa. Não que a gente não faz isso, mas a gente começa a ver o mundo de outra maneira. Que você fala assim, por exemplo, eu estou aqui trabalhando, o Kaique tá ali, o Kaique chegou triste. Aí eu poderia falar assim, pô, Kaique, o que você tem que estar assim? Não, eu coloquei, será que esse cara tá bem hoje? Será que esse cara tá com algum problema na casa dele? Então, eu acho que o mundo hoje, ainda mais você que como policial civil, tá nessa área que vê várias pessoas falam assim, cara, esse cara, será que tá precisando de alguma coisa? Ou até mesmo quando você vai fazer uma apreensão, fala, por que aconteceu isso? Como a jovem de 13 anos. Nossa. Será que foi os pais que não deram atenção? Será que os pais morreram? Será que tem muito caso de... Será que ela foi abusada? Será que hoje ela faz isso pra não morrer? Porque se ela não vender droga, os traficantes falam que vão matar ela? Então deve passar essas várias coisas na cabeça de vocês, tipo, o que agora? Tudo. E você vê, o crime ele é perverso. Você falou aí do abuso, não tem outro crime outro crime que mexe com o corpo policial é o crime de abuso, é o maltrato, é a violência no âmbito doméstico até. E mesmo saber que a maior parte dos crimes de abuso é cometido entre pessoas, por pessoas que são conhecidas, pessoas de confiança. Que é um tio, um vizinho. E eu já vi um caso eu lembro que eu tava no Balanço Geral,
de um pai que tá fazendo isso com as filhas. E ele virou e falou assim, elas são minhas, eu faço o que eu quiser. A cultura. Se a gente, quanto mais a gente vai entrando para o interior dessas Minas Gerais, você vai vendo pessoas com pensamentos bem em que a Polícia Militar, inclusive, faz um trabalho muito bacana na região, que é um ciclo de palestras para os homens dessas regiões. Porque muitas vezes a cultura desse homem é essa, de que a mulher é propriedade, é dele, faz o que ele quiser, se é filha, que é ele que tem que fazer a correção. Então, existe isso ainda, essa cultura em alguns rincões, né, em que ainda não que o Estado, a força do Estado, ou mesmo o social não chegou ainda para mudar isso. E aí você vê uma declaração dessa. Na cabeça dele, ele pode tudo. Propriedade, é a minha propriedade. Exato. E aí entra o desafio de combater isso. E muitas vezes isso vai para além. Às vezes isso acontece nas comunidades indígenas. Então, é desafiador. Às vezes segurança, combater esses mais diversos crimes. Os locais de apreensões de drogas, mesmo que a gente vai, é algo que você não... Eu falo que a gente que tem meio que uma leitura espiritual, você vê que é espiritual. Sim. Também. O local é sujo, é fétido, mal organizado. Um clima pesado. Pesado. Talvez possa ter corrido rios de dinheiro ali. Mas você não consegue ver, é um dinheiro maldito. Terrível. Os ambientes em que o policial às vezes tem que adentrar, percorrer, ele tem que se blindar. É óbvio que fisicamente é o seu colete de proteção balística, tem que estar com a arma bem municiada, tem que estar com equipamento de primeira, né? Mas ele também tem que se blindar e se revestir espiritualmente, porque há mais lutas ali do que só o físico. E nisso tudo, Robin, mudou muita coisa, como você falou. Mas qual que é o maior desafio hoje para vocês, policiais civis? O maior desafio hoje, eu falo que não é só da Polícia Civil, é de todo o sistema. É impossível pensar segurança pública de forma isolada. Porque hoje, o que todo mundo pensa, todo mundo fala, tudo é problema da polícia. Eu falo para todo mundo, parece que a descarga do mundo é a polícia. Porque a família não deu jeito, é a polícia. A igreja não deu jeito, é a polícia. Não tem solução, é a polícia. Tudo. É um desacerto comercial, é a polícia. É uma briga de marido e mulher, é a polícia. Tudo é a polícia. Óbvio, ela tem a sua atribuição? Tem. Ok. Todo mundo quer fazer um boletim de ocorrência. É de tudo. Desde da perda de um documento, que é simples, a um caso mais grave. É a polícia. Então, começando pela polícia, a polícia precisa ter uma estrutura ótima para dar conta disso. Sim. Efetivo tem que estar legal, tem que ser valorizado, e a valorização eu não digo só salarial, é óbvio que salarial também, mas tem que ter a valorização como profissional, como pessoa humana. Sim. É se preocupar com a saúde mental, se tá tudo, aquilo que nós falamos aqui há pouco, se ele está bem, se ele não está. Hoje o governo federal até, hoje que eu digo, atualmente lançou um programa justamente preocupado com a saúde mental dos policiais. Minas Gerais é um dos estados que está inserido, onde vai iniciar um atendimento psíquico para os policiais, até para combater o número de homicídios de suicídios que tem sido alarmante, fora as outras questões, né? A depressão. Então, há que se ter essa valorização. Então, eu preciso de estrutura, efetivo, valorização pessoal e salarial, falando só de polícia. Quando eu vou falar em segurança pública, aí eu preciso ampliar isso, porque é intersetorial. Eu não consigo falar sobre segurança sem acionar o município com a sua estrutura de assistência social,
sem acionar a polícia militar com a sua responsabilidade na prevenção, que é a polícia ostensiva, sem falar no sistema judiciário, e aí eu vou falar do Poder Judiciário, do Ministério Público, Defensoria Pública, né, o Ministério Público. Todos esses órgãos, eles têm que trabalhar de forma a convergir. E eu gosto até de falar muito sobre uma proposta, por exemplo, de um fórum social, onde cada um desses atores, com poder deliberativo, né, faria primeiro um diagnóstico da região, e a partir desse diagnóstico a gente traçaria estratégias. Por quê? A polícia vai lá e atua. Um caso de homicídio, por exemplo. Muitas vezes a própria polícia consegue prevenir e reprimir muitos disso. Quando não consegue, entra o crime acontece, entra a investigação, apura-se, leva para o sistema de justiça criminal. Sim. O judiciário nosso está sobrecarregado. Eu falo por Valadares. Que a gente precisa, há uma necessidade de expansão das varas criminais, por exemplo, porque esse cidadão dificilmente ele vai ser julgado com menos de 10 anos. Talvez eu esteja equivocado. Se estiver, faça aqui minha correção. Mas pelo que a gente tem acompanhado, não. Então, a resposta, ela demora. Certo? Além do que eu tratei de um fato isolado. Mas aquela região ali, onde aquele homicídio ocorreu, aquilo foi um problema pontual ou há outros problemas ali? De furto, roubo, enfim, drogas, tráfico de drogas. Então perceba que eu tenho que trabalhar isso de uma forma mais ampla e que se todos não estiverem convergindo para solucionar aquela região, a polícia vai ficar enxugando o gelo. Entendi. Então, há necessidade de trabalhar a segurança pública com os vários atores envolvidos. Já há algumas ações nesse sentido? Sim. Sim. Mas não é o suficiente. Não é o suficiente. E até porque, bem, cada bairro é uma realidade. Eu não tenho como... A forma que eu vou trabalhar a segurança pública no centro da cidade, ela é diferente da forma que eu vou trabalhar num bairro. A realidade de um Granduquês é de um centro é outro, de um Turmalina é outro, do Carapina é outro, do Conjunto Sírio é outra. O Distrito Industrial é outra. E a segurança pública, ela passa também por estrutura da saúde, a infraestrutura de transporte, a escola, tudo. O cara simplesmente ele não acorda e fala, eu vou cometer um crime, não. Entendi. Isso está na formação. Às vezes também não é a família. Às vezes a família dá uma formação exemplar, mas no meio do caminho desvirtua. Se perde. Às vezes é formação, às vezes é caráter. Porque da mesma forma eu tenho um delinquente periférico, mas eu vou ter um de colarinho branco também. Então muitas vezes isso é caráter. Então, olha, veja só como é complexo. Lá no bairro eu tenho que tratar de uma forma. E vamos tratar no âmbito empresarial, corporativo ou da administração pública. Entende? Então, muito mais, exige a participação e o compromisso de outros atores para se fazer segurança pública. E isso impacta no desenvolvimento da região. E muito, né? Fato. Uma empresa, ela não vai se instalar numa área onde o índice de criminalidade ele é alto. A empresa vai procurar um local onde a segurança pública ali seja... onde a sensação de segurança ou o índice de criminalidade ali é menor. Sim. E para isso eu preciso. Talvez se a gente tivesse um ator, uma secretaria que seja um órgão central, que conseguisse concatenar tudo isso aí, mas de forma efetiva. Porque às vezes faz uma primeira reunião com os atores deliberativos. Aí nas próximas mandam representantes que não vão
solucionar. E isso cai no esquecimento e aí começa a resolver pontual. Eu tô com um problema no bairro X ali. Aí vai lá e ataca o problema. Daí a pouco o problema migra para outro. Ou depois volta. Aí quando você já tá no outro, já volta pra cá. Então é complexo, é possível? Eu acredito que sim. Mas há que haver compromisso, né, e envolvimento de atores que possuem poder deliberativo. Aí isso inclui a polícia, a prefeitura, né, com as suas secretarias. Volto a repetir, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria, tudo isso. Assistência social, principalmente. E a sensação de impotência quando você está numa operação, prende a pessoa, daqui a pouco a pessoa já tá na rua de novo. Aí você fala assim, cara... Já aconteceu. E mas é eu acho que revoltante. acontece muito isso. Aí... Mas que a gente viu na prática, e aí foi terrível. Uma das operações, por exemplo, que a gente fez há muito tempo atrás, lá na região ali do Santa Helena, a gente chegou a descer até com um helicóptero, navio debaixo de chuva, né? E pouco tempo depois, não muito tempo, a gente teve notícias, né, de parte daquele que a gente havia apreendido, comemorando a soltura, inclusive. Aí que entra a população falando assim, mas o que adianta vir cá, prender, mas daqui a pouco tá na rua. E aí? De quem cobrar? De quem cobrar? Nós falamos agora atrás no Poder Judiciário que está muito saturado. E talvez, às vezes, a pessoa é solta no excesso de prazo, Daniel. Ou a nossa legislação também tem inúmeras garantias. E você encontra brechas, né? Se não for um trabalho muito bem feito, você acaba encontrando brechas. Mas não é. Às vezes o próprio Poder Judiciário não dá conta de absorver a demanda de trabalho que deságua. Sim, deságua lá. Entendi. E aí você tem, vamos lá, eu vou tratar com uma situação hipotética de um cidadão de bem. Né? Ele não pode ficar toda a vida ali preso sem ter a garantia do processo legal, de que ele vai ser julgado, o processo dele vai ser apreciado no tempo hábil, para que ele tenha ou de pagar por aquilo que ele fez, ou de ser liberado por aquilo que não fez. E aí isso vale para o criminoso também. Então, à medida que ele é preso, tem um tempo legal para que ele tramitar. Se não dá conta, né, vai chegar num ponto em que ele vai aguardar em liberdade. E aí passa-se a impressão de que a polícia prende e a justiça solta. Mas a gente tem que entender também o lado do Poder Judiciário. Não estou aqui acusando nem fazendo defesa. Não, sim. Mas é complexo o processo, o devido processo legal, ele é complexo. Porque cada um tem uma visão diferente. Exatamente. E Valadares hoje tem ótimos advogados também. E aí... Então a polícia ela tem que fazer de uma forma, ela tem que se cercar ao máximo. Por isso que a gente tem que fazer o trabalho bem feito. A investigação bem feita, com provas robustas, né? Um relatório bem detalhado, né? Para dar margem a de fato, não está aqui, provei por A mais B que ele cometeu este crime. Agora, a justiça é contigo. Né? O Ministério Público ele vai apreciar, se ele entendeu que ele tem, ele vai oferecer a denúncia. Feito isso, passa para o judiciário e às vezes não dá conta de tramitar em tempo hábil. Às vezes a audiência dele vai ser marcada para daqui 5 anos. E aí a nossa própria legislação garantista, ela diz que, ou seja, não é razoável que a pessoa fique presa 5 anos aguardando o processo. E aí? E se eu posso estar errado, você pode me corrigir. E aí que muita gente quer resolver com as próprias mãos. É aí que entra, bem, o radicalismo, o extremismo. O extremismo. Porque aí vão surgindo soluções mirabolantes para resolver aquilo ali. Aí, por exemplo,
o discurso de armar toda a população é um discurso imediatista para resolver aquilo de prontamente. Invadiu, pronto, matei, eu tenho arma, matei, acabou, resolveu o problema. Tá? Mas aí você vai criar um ciclo de violência. Né? Ou outro discurso em que a gente tem que... É óbvio que a nossa legislação merece uma reforma para evitar essas solturas indevidas. Porque tem alguns casos que, ainda que o processo não tenha corrido, tem por A mais B ali, que ele é eu não posso falar aqui como especialista em segurança, né? Porque eu vou incorrer em erro. Porque existem diversas nuances dentro do processo criminal que você tem que analisar. Mas essas soluções imediatistas, elas vão surgindo a partir dessa insatisfação Sim. com a resposta. Uhum. Então aí vai surgir, vai querer armar todo mundo, vai querer fazer justiça com as próprias mãos, porque é mais rápido. Nós, seres humanos, nós queremos o resultado pronto, imediato. Hoje, a geração nova é fruto disso. Antes, bem, você vai dizer, na nossa época, a gente tinha que esperar um filme chegar na sessão da tarde ou na tela quente, vamos dizer, pra gente assistir. Hoje não, eu quero um filme, ligo Netflix, tá ali de imediato. Ou então fazer fila locadora pra você alugar. Ou a locadora, e depois rebobinar a fita, só não pagar multa. É verdade. É isso. É verdade. Hoje o pessoal é imediatista, querem a solução pronta. Infelizmente, nós não temos a solução pronta. E você acha que, por causa disso, vocês que pagam? Tipo, a culpa é de vocês. A maior parte das vezes. Outras vezes a gente é ovacionado, é aplaudido. Né? Mas uma boa parcela talvez nem fique conosco a culpa. Hoje quem tem sido a bola da vez tem sido o Poder Judiciário, né? Então a gente tem feito a nossa parte, né? Mas o processo ele é moroso, ele é lento. E aí dentro das nossas leis existem brechas que facultam, permitem que às vezes alguns desses que deveriam estar presos não. Foi corrigido agora recente o problema das saidinhas. Eu vi. Foi preciso dar destaque à morte de um policial, Sargento Dias, né, em rede nacional, para que todo o Congresso fosse mobilizado, fosse tomado de emoção para fazer uma alteração legislativa. Né? E ontem foi derrubado o último veto à legislação. Falando ontem porque eu não sei quando vai rodar o podcast. Mas as saidinhas, por exemplo, houve um clamor da sociedade para essa correção. Então, ou seja, a polícia prendeu. Né? A legislação permitiu que ele fosse para a rua. E aí cometeu outros crimes, ceifou a vida, inclusive, de um policial. E aí a população, mesmo as próprias polícias, nesse clamor, e de fato tomou a todos de comoção. Sim. E que fizeram a alteração legislativa que entenderam ser viável, que não se sustentava mais esse instituto dentro da nossa sociedade. E falando sobre isso tudo, então coloquei algumas perguntas aqui. Eu queria saber, ser um grande entendedor da segurança pública, como é que você vê o futuro do serviço público, da segurança pública no Brasil? Então. Peguei de jeito. Bem, eu vou voltar a dizer o que eu disse lá atrás. Eu não vejo como existir ou ocorrer uma melhora se esses vários atores não convergirem para uma troca de ideias e de ações que resultem em resultados efetivos e eficazes. Tem se mobilizado algumas ações nesse sentido, mas precisam ser mais incisivos. O próprio serviço público ele está em xeque hoje, de modo que você precisa, de certa forma, melhorar no seguinte sentido. O serviço público ele é útil?
A saúde, o posto, a vacina que você adquire, ele vem, é o serviço público. Tem lá um servidor público te atendendo. Né? O hospital público, no atendimento, tem lá um servidor público. O sistema de transporte, enfim, tudo tem a mão do serviço público. Um processo que você precisa, quando você vai mover uma ação de indenização, tem servidores públicos trabalhando. O que eu entendo que precisa ser feito é um equacionamento, de modo que eu tenho servidores públicos, às vezes exercendo a mesma função, um com o que a gente chama de super salários, né? Com um salário elevado, enquanto o outro com a mesma função está aqui. Eu preciso equacionar, precisa haver um equacionamento, de modo que, ou seja, eu não vou ter gente ganhando de mais nem outros de menos. Mas quando você fala, assim, te interrompendo, você acha, por exemplo, o A ganha 1.000, o B ganha 10.000, mas você acha que o A deveria ganhar 10.000 também, ou abaixar o outro? Tem um meio termo? Mas aí quem ganha muito não vai ficar... Por isso, é uma construção. Sim. Hoje eu não tenho como mexer com quem já está. É, sim. Isso é fato. Mas pode-se fazer uma construção daqui para frente. E aí eu posso chamar a sociedade a participar disso. Você está satisfeito com o serviço público que você recebe? É uma pergunta até para quem está assistindo. Muitas vezes não. Então o que pode ser mudado? Vamos trazer a sugestão? E o servidor público, ele está satisfeito com a estrutura que ele tem, com o trabalho que ele exerce? Talvez não. O que eu preciso fazer? Eu preciso treinar muitas vezes um gestor. Eu preciso mudar a cabeça do gestor público de modo a inserir em cargos estratégicos pessoas dotadas de conhecimento técnico para realizar aquela função. Acabar com o apadrinhamento. Porque tudo isso impacta. Se eu tenho pessoas especialistas na áreas para atuar naquilo ali, a chance de dar certo é a mesma ideia da iniciativa privada. E não que a pessoa que já está não possa continuar, mas ela poderia... Pode ser treinada para isso. O governo do estado, por exemplo, tem a Fundação João Pinheiro, que forma excelentes líderes e excelentes gestores. Eu vou falar por mim, pela segurança pública, por exemplo. Eu fui em busca de uma especialização em gestão pública. Porque eu sentia necessidade dentro da minha área e ele me agregou muito. Então, eu preciso formar melhor o servidor público. Talvez eu precise mudar a forma de processo seletivo, a forma de concurso. Tudo é uma construção, porque o serviço público ele precisa dar bons resultados. Eu preciso que o contribuinte lá na ponta, que já pagou por aquilo, seja bem atendido e saia de onde quer que seja, do hospital, da delegacia, de uma biblioteca pública. Eu preciso que ele saia de lá satisfeito. E eu preciso que aquele que prestou o serviço também trabalhe satisfeito. Que ele tenha conhecimento, que ele tenha visão, que ele tenha uma valorização ali interna. Eu preciso saber como está a assistência dada a ele. Eu preciso que o salário dele seja condizente com o mercado. Entendi. Tudo isso. E aí, ou seja... É um conjunto de coisas. Então, o serviço público, ele apanha muito. E muitas vezes com inverdades. Então, eu preciso... Inclusive, a imprensa tem um papel muito importante nisso. A imprensa precisa... ela pode ser parceira no sentido de desmistificar aquilo que é mentira dentro do serviço público e também chancelar, confirmar aquilo que é realidade. Verdade. Então, eu consigo aí dar um up no serviço público e no retorno que ele dá a partir dessas movimentações. Então, formação, valorização, tecnicismo, valorizar o tecnicismo e a meritocracia dentro do serviço público, a valorização condizente, é a mesma lógica de uma empresa privada, Benhur. Sim. Uma empresa privada, você está dando resultado, ok. É óbvio que, por exemplo, na empresa privada existem algumas garantias que o serviço público não possui. O servidor público hoje, se ele for exonerado, seja por qual motivo, ele sai com uma mão na frente e outra atrás. Sim. Não tem fundo de garantia, não tem nenhuma seguro social, nada.
Esse é só um dos exemplos. Ah, fala que tem regalias. Quais são as regalias? Então vamos ver quais são. O que é justo, o que não é justo. Então, tudo isso tem que ser sobrepesado. É uma discussão, talvez por um outro momento, porque ela vai levar tempo aqui. Dá até um debate muito salutar. Sim. Porque eu vou conseguir entender que nem tudo o servidor público está certo, mas nem tudo a sociedade também está certa. Todos eles possuem algumas das razões que há que ser tratada. Qual é a reclamação do servidor público? Vamos pegar, ver se condiz. Então vamos ver o que é possível fazer. E qual que é a reclamação da sociedade? Então, você tem uma mão de via dupla. E falando em segurança pública para o futuro, a segurança pública vai enfrentar diversos desafios que já está enfrentando, principalmente em razão dos avanços tecnológicos. O crime antes era o conto do Paco, era um furto aqui, agora não. O crime ele se especializou. É um golpe via WhatsApp, é uma transferência eletrônica que você não sabia, uma clonagem da sua linha que daí a pouco você não sabe, é uma engenharia social, às vezes por telefone. Aqui, às vezes chega aqui. Eles montam uma chama de URA, né? Uma central inteligente. A ligação chega aqui como sendo a agência bancária e às vezes tem todos os seus dados. Vazamento de informações. Quantas vezes isso não acontece por aí? Então, o desafio da segurança pública hoje é se especializar no combate a esses crimes cibernéticos, principalmente. Né? A inteligência artificial está aí com uma gama de possibilidades, porque o criminoso ele é inteligente, às vezes. Então, eu preciso que o profissional da segurança pública seja treinado para isso, para lidar com isso. Aí isso passa pela valorização e que haja integração nas suas mais diversas formas. Porque o cenário futuro ele é desafiador. E foi pensando nisso que a gente já pode falar que você decidiu ser pré-candidato a vereador. Tem gente que fala que é loucura. Mas, na verdade, eu acho que você demorou muito, Robinho. Vou ser bem sincero. E foi por isso mesmo, você é pré-candidato a vereador. Sou pré-candidato a vereador hoje. E essa ideia nasce, Benhur, justamente da vontade de poder fazer mais, né? E em uma parte também pela revolta com quem pode fazer e não faz. Então, é uma proposta, a princípio, leve, muito tranquila, sem muito desespero, com ideias que vão agregar, né, nos mais diversos campos, na segurança principalmente, mas nós temos a saúde aí, que também precisa de atenção. Enfim, é a vontade de poder fazer mais pela sociedade de Valadares, a princípio. Trazendo parte dessas ideias que a gente debateu aqui para o campo, para o cenário da administração pública, para o campo político. A ideia de integrar os atores, talvez através de uma nova secretaria, de uma força de segurança específica, uma força... Enfim, tem inúmeras ideias para a gente discutir, debater, alguns sistemas que a gente pode implantar no serviço público que vai otimizar, né, e melhorar a vida do cidadão. Enfim, eu quero levar um pouco do que eu fiz, né, um pouco do que eu vivo, do que eu vejo, a partir dos diálogos das pessoas que vêm até nós, né, a partir do que pleiteiam, das reclamações que chega, é óbvio que a gente sabe, tentar fazer algo diferente para Valadares. Robinho, as pessoas que estão em casa querem saber o seguinte, que toda pergunta que eu faço, quem vem cá, quem que é o Robson Mourão?
o pai, o amigo, o líder, né, na igreja católica, o filho. Quem que é Robson Mourão? Além de ser essa pessoa tranquila. Eu falo, eu sou, na minha essência, eu sou um servidor. No sentido amplo mas não estou falando como servidor público, não. Eu acho que a gente está nesse mundo com um propósito muito maior. E eu me vejo como uma pessoa que está aqui para servir. Servir como pai, no meu lar, servir como pessoa dentro da sociedade. Eu sou isso que vocês vão ver em qualquer lugar do mundo. Conversando com você aqui, se a gente se encontrar ali na rua, não muda. É isso. Então, eu gosto de falar que eu sou muito transparente. Eu sei servir e ser transparente. E alguns valores, eles são inegociáveis na nossa vida, né? Verdade. Então, tem princípios que eu não abro mão. Às vezes a gente sofre com isso, porque o mundo ele é muito cruel. Mas se a gente for leal aos princípios que a gente acredita, né? E pensar num bem comum, a gente consegue fazer muita coisa. Penso que eu sou isso aí. Robinho, eu quero agradecer muito, mas muito feliz de ter recebido você aqui. Agradeço. Robinho é um cara, não preciso nem falar, vocês viram como é que o Robinho é. É assim o tempo todo. É um cara do coração bom. Eu falo isso sem pensar duas vezes. Se o mundo tivesse pessoas que nem o Robinho, eu acho que o mundo estaria totalmente diferente. Obrigado, meu querido. Sabe a admiração que eu tenho por você. Recíproco. Sempre me tratou bem. Uma das coisas que me chamou a atenção no Robson foi o seguinte, que ele, por ter um cargo de ser investigador, ele trata a mesma pessoa. Pode ser faxineira, pode ser delegado da mesma maneira. Isso é o quê? Isso é caráter, isso que ele aprendeu com os pais dele, isso que ele faz com todo mundo. Se ele me vê em algum lugar, ele abraça, me cumprimenta. Então, sim, obrigado, irmão. Eu muito que feliz. Agradeço. Foi uma alegria imensa estar aqui. Acho que é o meu primeiro podcast, tem que registrar aqui. Oh, que legal! Primeiro de muitos. Primeiro, se Deus quiser. Muito feliz, Senhor. Principalmente por ser uma pessoa como você. Em que eu posso ficar à vontade, em que eu posso mostrar isso, o que eu sou, sem ter que ficar medindo palavras. Até porque eu não meço muito mesmo. É óbvio, eu sou um pouco mais polido, vamos dizer assim. A carreira e o cargo exigem, né? Mas nunca deixe de ser transparente, de falar o que penso, às vezes, talvez com uma palavra mais suave, mas de revelar aquilo que acho que é certo. Eu estou muito feliz de estar aqui, verdadeiramente. Principalmente por te reencontrar, por ver o lugar que é muito bonito, viu, gente? Obrigado. Muito bonito. Não sei de quem foi a ideia, não, mas tá de parabéns. Valeu, irmão. Então, muito feliz. Obrigado. E por poder, Benhur, mostrar um pouquinho do que eu sou, do que eu acredito, do que eu penso, né? Dos pensamentos que eu trago, dos propósitos. Então, é uma oportunidade de fazer, ecoar tudo o que eu gostaria que o mundo soubesse. Eu acho que aqui é um caminho. A comunicação, sim, ela tem um papel muito, muito importante na vida das pessoas. E é isso, só agradecer. Valeu, Robinho. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe a tua vida. Amém, viu? você também. Tamo junto. Pessoal, estamos ficando por aqui. Mais um podcast da Beats. E hoje recebendo essa figura, esse cara aqui que é exemplo para muita gente, principalmente para mim. Obrigado, meu irmão. Querido. Valeu. Abração. Valeu, gente. Tchau, tchau. Here we go, here we go, here we go. Oh, here we go, here we go.